Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje será uma revisão do assunto que vocês já viram, chamado de First Conditional. Tá? First Conditional é a condicional do tipo 1. Esses tipos de frases, eles vêm com duas orações, tá? Uma oração que ela vai ser chamada de oração principal, né, que é a main clause, que é a oração principal, e a outra oração subordinada. Esse tipo de sentença condicional fala de condição, é o que a gente costuma em português usar sempre o se, né? Se eu tiver dinheiro, eu viajarei, ou eu vou viajar, né? Isso é sentença condicional, ok? Mas, para você conseguir algo, é preciso que você cumpra determinada condição. Esse tipo de oração condicional, a do tipo 1, ele expressa um futuro provável, mas vai ser possível, provável, se você cumprir determinada condição, tá? Então, e como é que a gente sabe que a oração é subordinada e qual é a oração principal? Sempre a oração subordinada, ela vai estar com a conjunção if, que significa o se. Então, para a gente formar a sentença condicional do tipo 1, é preciso que a gente siga ao pé da letra a combinação do tempo verbal, as combinações aí. Então, if, o verbo que eu uso na oração subordinada junto com o if, o verbo tem que estar no simple present, que é o presente simples, tá? Em inglês. E a oração principal, que é a que não tem o if, você tem que usar o eu mais o infinitivo, que o eu, ele expressa o futuro do presente para a gente em português. Então, tem que ter essa combinação. If, verbo no presente, que é o simple present, e a oração principal tem que ser usado o eu mais o verbo no infinitivo. Agora, a ordem, ela pode ser inversa. Eu posso primeiro colocar a oração subordinada, para depois colocar a principal, elas vão estar separadas por uma vírgula. Mas, se eu primeiro colocar a oração principal, que é aquela que vem com o eu e o verbo no infinitivo, para depois eu colocar a oração subordinada, que é aquela que está com o if, então não vai haver a vírgula, o if vai ficar no lugar da vírgula, ok? Então, tem que ser feito dessa forma. Outra coisa, o eu posso escrever W-I-L-L ou apenas apóstrofo e os dois L's, que seria a forma contraída, mas dá no mesmo. E a forma negativa de o eu, tá? A forma negativa é want, W-O-N, apóstrofo e o T. Okay? Agora, vocês precisam lembrar que, como na oração subordinada, que é aquela que está com o if, eu tenho que usar o verbo no presente, você tem que lembrar como é que se conjuga um verbo no presente. Lembrar, né? Que para I, we, you e they, o verbo não muda, tá? O verbo é o mesmo. Por exemplo, se eu quero o verbo like, lei, cair, vai ser para I, you, we e they, vai ser o mesmo like. Eu não mudo nada. Mas quando o sujeito for he, she ou it, você tem que acrescentar o S no verbo, tá? Vai ficar likes, né? Tem que colocar o S. Isso na oração subordinada, que é aquela que está com o if. E lembrar que, se o verbo terminar em SS, SH, CH, X, E ou O,
você tem que acrescentar na terceira pessoa singular, que é he, she, e ele, você tem que acrescentar o es no verbo. E se o verbo terminar em consoante mais y, você tem que tirar o y e colocar ies. Mais uma vez, apenas na oração subordinada é que vocês irão colocar o verbo no presente, e se tiver na terceira pessoa singular, você tem que colocar os S. Na oração principal, o verbo não muda, você vai usar o will junto com o verbo, ok? O will junto com o verbo principal. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos. Completa as lacunas abaixo, adotando a primeira condicional, que é aquela, né? Presente, if mais presente, will mais infinitivo na oração principal. Então, veja só. If I, o verbo study, I, the exam, pass. Aí, veja, ó. If I é a oração subordinada, então eu tenho que usar o verbo aí no presente. Como o sujeito é I, não vai mudar, eu vou colocar o mesmo estado. Não muda. I é a oração principal, então o que é que eu vou usar aí? Somente o will mais o past, normalmente, o will, past. Veja que na oração principal, o will mais o verbo, não muda em nada. Na letra B, if, she, é o mesmo exemplo, mas veja que em cima era I, por isso que o verbo não mudou, ficou estado com o Y no final. Mas na letra B, o sujeito agora passou a ser she. Então, como o sujeito é she, e aí a oração subordinada, e eu preciso usar o verbo no presente, eu tenho que tirar o Y e acrescentar IS, vai ficar studies. She, o verbo pass, do mesmo jeito, vou colocar o will, pass. Não muda em nada na oração principal. Sempre a oração principal, para o primeiro tipo de síntese condicional, você vai usar o will e o verbo que ele estiver pedindo aí. Letra C. If I have enough money, I, né, o verbo go to New York. Aí veja. Letra C. Novamente, a primeira oração é a subordinada. Então, eu vou ter que pegar o verbo have e usá-lo no presente. Então, como o sujeito é I, eu vou usar have do mesmo jeito. Mas a oração principal, que é a que está depois da vírgula, eu só vou colocar o will mais o infinitivo. Veja que eu nem presto atenção ao sujeito. Eu só vou focar no sujeito na oração subordinada. Porque eu preciso olhar o sujeito. Letra D. If he, veja, he, oração subordinada, porque está com if. Eu tenho que colocar esse have aí no presente. Mas como o sujeito é he, ele está na terceira pessoa singular. Então, eu vou ter que modificar esse verbo. O verbo have é como o verbo to be no presente. Ele tem sua forma própria de conjugação, que para I é have, para you é have. Para he, she e it, se usa has. Não é como os outros que a gente acrescenta essa e essa. Ele tem a forma própria dele. Então, vai ser has, tá? O has. Enough money, vírgula, he, como aí é a oração principal, só vou usar o will com o verbo go. Então, will go. Pronto, desse jeito. Letra E. If you not hurry, you the bus. O verbo mesmo. Então, a primeira oração, novamente, é a oração subordinada. O verbo vai ter que ser usado no presente. Como ele está me pedindo forma negativa, aí, not. Então, para you, eu tenho que usar isso aqui, ó. Don't. Hurry. Don't. Você vai usar para I, you, we e they. O don't. Isso que está escrito aí, don't, que é o não. Para he, she e it, você não usa o don't, você usa o doesn't. Não sei se vocês lembram disso. D-O-E-S-N apóstrofo T. Doesn't. Bem, mas não é o caso aí. O caso aí é you, então por isso que é don't hurry.
You, novamente, eu vou usar will, mas o verbo que ele está me dando aí, que é o mesmo. Will mesmo. Pronto. Letra F. If you help me. O verbo é help me. I go you. Eu acho que é o with you, né? I go with you. I go to the game with you. Então, veja, novamente, a primeira oração é a oração subordinada. Então, o verbo vai ter que ser usado no presente. Como o sujeito aí é you, eu vou repetir o help. Não muda em nada, só muda se fosse terceira pessoa singular. I, que é a oração a oração principal, eu só vou colocar o quê? O will mais o verbo, will go. G, if it not rain, ó, not rain. Então, ele quer aí que eu complete essa frase na forma negativa. We volleyball this afternoon. Play. Aí, vejam, a primeira também é a oração subordinada. Então, o verbo vai ter que ser usado no simple present, que é o presente. Como o sujeito aí é it, então, ele quer a negativa, então aí eu vou usar doesn't rain. Lembra da letra E? Foi don't hurry. Por que don't? Porque o sujeito é you. Mas na letra G, aí tem um it. Na forma negativa tem que ser o doesn't. Tá? Se fosse afirmativa, eu só colocaria o S no verbo rain, mas aí é negativa, eu tenho que usar o doesn't. E na oração principal eu vou usar o will, né? E o verbo play. E Carla, o verbo é come home early. If she be not too busy. Então, nesse caso, na letra I, mudou, quer dizer, inverteu as orações, né? A primeira oração é a principal, veja que não tem o if, e a segunda é que é a oração subordinada. Então, no caso da primeira, que é com Carla, eu tenho que usar o quê? O will mais o verbo come. Carla will come home early if she. Aí agora eu vou ter que usar o verbo no simple present, que é o presente. Como ele está me pedindo o verbo to be, então para she eu tenho que usar is. Lembram? Verbo to be no presente para I am, para you we are, para he, she, it is, we, you e they are também. Letra J. If Marcella play football with us, we win the game for sure. Então, veja, a primeira oração é a subordinada, porque é quem está com o if. Então, eu tenho que usar o verbo no simple present, que é o presente. Como o sujeito aí é Marcela, eu tenho que acrescentar os S's no verbo. Então, como play termina em vogal mais Y, eu só vou acrescentar o S, não vou retirar o Y. Eu só retiro se o Y, antes do Y, tiver uma consoante. Então, if Marcela plays football with us. We é a oração, a oração principal. Eu só vou colocar o quê? Will mais o verbo win. Então, fica will, win. Ok? Então, lembrem sempre, a sentença condicional do tipo 1, ela fala de um futuro possível, um futuro certo. Agora, claro que vai depender de você cumprir a condição que é imposta, né? Porque quando ele diz assim, se eu estudar, passarei no exame. Qual é a condição para você passar no exame? Estudar, você tem que estudar. Né? Então, é um futuro possível, um futuro certo. Tá? E ela é formada por essas duas orações, a oração subordinada e a oração principal. A oração subordinada dá para a gente identificar, mesmo sem a gente traduzir, porque ela está com a conjunção if, que é o se, é a oração subordinada, e a que não tem o if é a oração principal. Lembrando que na oração subordinada eu tenho que usar o verbo no presente. Então, eu preciso ter o cuidado de olhar o sujeito dessa frase. Porque se o sujeito for he, she ou it, a terceira pessoa do singular, você tem que acrescentar os S's no verbo. Tá? Isso na oração subordinada. Na oração principal, não há necessidade de você prestar tanta atenção assim no sujeito, porque vai ser para qualquer sujeito, você vai ter que usar um will
mais o verbo que ele der aí, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, com nossos professores, né? E até a próxima aula, se Deus assim permitir, um forte abraço a cada um de vocês.